Não andem, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? Pai, obrigado pela Tua palavra. Tua palavra que é viva, Tua palavra que é eficaz, Tua palavra, Senhor, ó Deus, que traz cura para as nossas almas, cura para as nossas vidas, Senhor. Especialmente nesse tema desta noite, ansiedade. Creio que essa carta de Paulo aos Filipenses, ela é um grande remédio, Senhor. É a solução que o Senhor tem para o Teu povo contra esse mal que nos assola, Senhor, nos dias de hoje. E tem assolado, Senhor, ó Deus, não somente os adultos, mas tem assolado crianças, adolescentes, os adultos, sejam eles de qual idade for, Senhor. Mas nós apresentamos as nossas vidas diante de Ti, o nosso coração diante do Senhor, que Teu Espírito Santo possa ministrar profundamente em nossas vidas, Pai. Nós estamos aqui nessa noite com um único propósito, Pai. Primeiramente, ouvir do Senhor. Segundo, Senhor, entregarmos a Ti o nosso louvor, a nossa gratidão, como diz aqui, com ações de graça, Senhor. E nós entramos na Tua presença com ações de graça, Te dizendo obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por esse dia, por essa semana, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Como eu disse, nós vamos falar um pouco sobre ansiedade. Quem nunca teve ansiedade aqui? Alguém já teve esse privilégio? Ninguém nunca teve ansiedade aqui? Então, como o pastor Bruno perguntou, quem nunca teve pouca ansiedade? Quem hoje de manhã acordou com a notícia de que o Donald Trump era o novo presidente dos Estados Unidos, isso gerou alguma ansiedade? Eu acho que gerou uma ansiedade no mundo inteiro, né? Porque só se falou sobre isso hoje. Todas as rádios que você sintonizava, só se falava do Donald Trump, né? Ah, o mundo acabou. Acabou o mundo. De certa forma, isso gera ansiedade. Porque, de alguma forma, os Estados Unidos, a nação mais poderosa do mundo, ela, de alguma forma, influencia os outros países, influencia o mundo, e, de alguma forma, nos influencia, porque nós estamos nesse mundo. Podemos não ser dele, mas nós estamos aqui. O que acontece nele, de alguma forma, nos afeta. E isso gera ansiedade. Amém? Isso gera ansiedade. Gera ou não gera? Você pode até falar misericórdia, mas que de alguma forma nós sentimos sim, né? E não só isso, não somente as notícias que nós ouvimos, mas a situação atual que nós vivemos, particularmente no nosso país. As notícias geralmente não são boas, por mais que a gente veja aí Lava Jato, pessoas sendo presas. Você não ouve uma notícia dizendo, a economia está ótima, melhorou. Ao contrário, a gente ouve que a economia no ano de 2017 vai continuar do mesmo jeito. Ela só tem uma perspectiva de melhora em 2018. E a minha família, como é que fica diante disso? Como que esse sentimento de medo, de angústia, atrapalha os nossos relacionamentos familiares, os nossos relacionamentos com os nossos amigos, os nossos relacionamentos dentro do nosso trabalho ou fora dele. E hoje o que nós vemos é que essa tal ansiedade, ela é considerada por muitos psicólogos como a mais perigosa doença do século. E as pessoas têm dificuldade em aceitar essa ansiedade, que elas estão ansiosas, que elas precisam de ajuda, que elas precisam de uma ajuda até psiquiátrica dentro desse aspecto. E nós temos que lutar contra ela. Infelizmente, eu disse aqui no encontro de homens no sábado, que nós vamos atrás de tantos caminhos para sermos curados, sermos sarados da ansiedade, daquilo que nos
das pressões, né? Porque o tema do evento de homens foi a pressão que nós sofremos. E nós vamos atrás de tantas coisas, em tantos lugares, e tantas pessoas. Esquecemos ou deixamos de lado aquele que pode nos dar a direção certa. Aí você vai para um lado, não resolve o seu problema. Aí você vai buscar a cura da ansiedade, uns partem para as drogas, só piora. Outros partem para o álcool, como uma válvula de escape. Enquanto eu estou bebendo, é um momento que eu esqueço, que eu fico fora do ar. Não resolve. A tendência é sempre piorar. Outros partem para a compulsão sexual. É uma forma de você sentir prazer no meio do caos, no meio das dores, no meio das lutas. Amém? Isso também é uma grande arma de destruição da família, destruição pessoal, destruição das suas amizades, dos seus relacionamentos, mesmo dentro da sua igreja, ministerialmente falando. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele está usando essa doença, lançando essa doença nas pessoas, usando situações que nos cercam para nos destruir. E muitos têm comprado isso. Muitos têm aceitado de forma passiva a ansiedade. Ela vai tomando conta e que a gente não vai percebendo. E quando você se dá conta, você está num estado que só a graça de Deus, só a misericórdia de Deus. Por isso é que eu quero nessa noite compartilhar com vocês que essa doença, ela é perigosa. Essa doença, ela tem levado muitas e muitas pessoas à destruição. A ansiedade, um psicólogo americano afirmou que ela é o mais urgente e grave problema dessa geração. Essa semana eu ouvi um vídeo do Augusto Cury, e ele estava falando muito sobre ansiedade, até eu coloquei algumas citações dele aqui. Muito bom, que ele fala sobre a cura da ansiedade. E ele falou que a ansiedade gera depressão, e a depressão é o último estágio da dor do ser humano. É o último estágio. Então nós temos que estar atentos a isso. E ela atinge todas as idades. Todas. Desde a criança até o adulto, até o mais velho. Cada um com as suas necessidades, ou cada um dentro das dos seus estilos de vida. E hoje nós estamos vivendo aquilo que tem gerado muita ansiedade e depressão. Ele disse sobre uma síndrome que chama síndrome do pensamento acelerado. E isso principalmente tem causado uma série de problemas, principalmente nas crianças. E as escolas estão confundindo síndrome do pensamento acelerado, que gera ansiedade e que gera depressão. Síndrome de pensamento acelerado nas crianças com hiperatividade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E nos Estados Unidos, eles estão medicando as crianças com remédios para abaixar essa ansiedade, sendo que ela não tem, essa ansiedade ela é gerada pela síndrome do pensamento acelerado, que é outro tipo de tratamento, não tem nada a ver com hiperatividade. Então, essa síndrome do pensamento acelerado, ela está gerando fazendo com que essas crianças se tornem adultos depressivos, adultos com ansiedade. E o que é essa síndrome do pensamento acelerado? É um excesso de informação que é lançada sobre a criança, é um excesso de informação que é lançado sobre nós adultos, todos os dias, todos os momentos. Isso gera um acelerar muito grande dos nossos pensamentos. Imagina um carro. Você fica com o seu carro ligado 24 horas por dia? Não tem cabimento. Quando você vai para a sua casa dormir, você desliga seu carro, ele não pode ficar ligado.
Só que nós, até quando nós estamos dormindo, nós não desligamos mais. Nem os nossos momentos de dormir, eles são mais regeneradores da nossa mente, trazendo descanso para o nosso corpo. Sabe por quê? Até os nossos sonhos, eles fazem com que a gente fique ansioso. Até os nossos sonhos. Porque é tanta informação na nossa cabeça que a nossa cabeça não consegue mais processar tudo isso. Processar. E ele estava falando uma coisa interessante. Que essa questão da quantidade de informação e dados que é lançada sobre nós. Nós não descansamos porque nós queremos dar conta de tudo. Então, quem aqui não acorda às vezes com dor de cabeça? Alguém acorda com dor de cabeça aqui? Quem aqui acorda já com cansaço, com a sensação de que você trabalhou o dia inteiro e o seu sono não foi regenerador? Quem nunca teve isso? Acho que ninguém aqui, né? Com dores musculares. Você acordar de manhã e já sentir isso é horrível. É horrível. Isso é um sintoma de que algo está errado. Isso é um sintoma dizendo que as suas células estão pedindo ajuda. Estão dizendo, basta, não dá mais. Não dá mais. Ou você muda esse estilo de vida, ou então essa ansiedade vai te gerar uma depressão que você vai parar na marra. Se não parar por bem, você vai parar porque você está depressivo, aí você é obrigado a parar. Porque você não tem como viver dessa forma. É a mesma coisa uma pessoa que está doente, mas não quer um médico. Ela sabe, ela tem os sintomas da doença, mas diz, não tenho tempo. Hoje, porque a gente não tem tempo para nada hoje, né? Eu não tenho tempo de ir para o médico. Como não tem tempo de ir para o médico? Mas em um momento que você cair numa cama, aí o que você vai fazer? Eu não tenho tempo porque meu trabalho exige demais de mim. Se você for para a cama por causa da doença, aí você vai ter que ir no médico de qualquer jeito. Então nós temos que estar atentos a isso. E foi feita uma pesquisa pela Universidade de Michigan, que 1 em cada 2 pessoas no planeta, cedo ou tarde, vai desenvolver alguma doença de depressão, de ansiedade, ou seja, metade da população da Terra vai ter esse problema. Se a gente está aqui com um número pequeno de pessoas, se você olhar para o lado, alguém aqui em algum momento vai desenvolver esse tipo de doença. Mas não adianta, ele está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado. Mas, não estou falando que é para você receber. Mas alguém vai sofrer esse tipo de problema. Agora, se você quiser realmente, desde que não seja eu, né? Se você quiser realmente ter uma vida livre disso, a palavra de Deus nos ensina como viver livre dessa síndrome, desse pensamento acelerado. Uma mente que não desliga, uma mente que está constantemente ligada com esses pensamentos acelerados, ela consome de forma irresponsável a sua energia e as suas emoções. E existe uma sigla para isso, é GEEI, que é gasto de energia emocional inútil. Quanta energia emocional inútil nós simplesmente gastamos durante o dia? Você gastou alguma energia inútil hoje? Eu não gastei. Brincadeira. Né? Quem nunca gastou uma energia emocional inútil durante o dia de hoje? Nesse momento, eu posso garantir para você que tem gente aqui que já está pensando nos seus problemas, nas suas lutas que vão ter que enfrentar amanhã.
está gastando energia inútil. Não peço para levantar a mão, não tem necessidade. Mas muitos aqui já pensaram, amanhã eu tenho isso para fazer, eu tenho essa conta para pagar, amanhã eu tenho que resolver esse problema. E é ali, ó, o pensamento acelerado. E ela começa a pensar, e é um gasto de energia, de emoção. Aí você fica com o coração acelerado, você fica com a boca seca, fica irritado, perde o sono, e se dorme mal. Gastou energia à toa. Gastou uma emoção à toa. Isso se chama a síndrome do pensamento acelerado, que graças a Deus nessa igreja não existe. A gente está falando como forma de prevenção, amém? Todos aqui estão isentos disso. Mas como a gente é uma igreja que a gente não trata a doença, mas a gente trabalha em cima de prevenção, é isso que a gente está fazendo aqui nessa noite. Nós somos uma igreja que a gente se antecipa, né? A gente não pensa no futuro de uma forma ansiosa, não. Eu penso no futuro sabendo que o meu futuro vai ser uma bênção. De que eu vou colocar em prática isso que Paulo ensina aqui aos filipenses. Porque quando ele escreveu essa carta, ele nunca imaginava que no ano de 2016 existiria uma geração tão ansiosa como nós estamos tendo hoje. Mas Deus sabia. Deus sabia. Até porque Deus já tinha passado por esse tempo aqui. Amém? Não vou falar do tema do acampamento, não se preocupa. Ufa. Né? Pode? Tá bom. Mais tarde eu falo. Não, porque a gente vai falar sobre essa questão de se preocupar com amanhã, né? Para não ser roubado no dia de hoje, né? Mas nós estamos dentro do tal do tempo. Será? Há controvérsias. Há controvérsias. Então, dentro dessa questão, né? Quantos milhões são gastos com remédios, com calmantes, para aliviar a ansiedade, para tirar a angústia do coração das pessoas. E não somente a indústria farmacêutica, mas a indústria do entretenimento também tem investido milhões. Ela descobriu um caminho para ela ganhar muito dinheiro. As pessoas estão sedentas de atividades que lhe gerem prazer, para uma forma de trazer um alívio para suas dores, para suas ansiedades, para sua depressão. Só que isso também não vai resolver o problema. Porque as pessoas precisam cada vez mais serem estimuladas, porque o que era bom hoje, amanhã já não é mais. E com toda a tecnologia que a gente tem hoje, ao invés dela trazer um alívio, ao invés dela trazer um descanso, ao contrário, ela está piorando a situação. Com essa quantidade, como eu disse, de informação, hoje você tem tudo aqui na mão. Isso gera ansiedade. A Jane fala que eu sou meio... Eu não sou, não. Não sou. Eu já fui mais. Tenho tentado me controlar. Mas eu já falei isso aqui para você. Por exemplo, você está lá, no meu caso, o caso de pastores, o Roberto, que está naquele momento, sei lá, você está lendo a Bíblia, orando e buscando de Deus uma direção, uma palavra que você vai ministrar. Aí você está com o seu celular ou na frente do seu computador. Aí, de repente, puff, aparece na sua tela assim, WhatsApp, ou Facebook, também, ou Instagram. E aí? Você para tudo que você está fazendo para olhar o que falaram ali. O que falaram. Aí você tira completamente o foco. Gente, é um exercício difícil.
de nós conseguirmos fazer. É um exercício complicado. A solução faz que nem eu, pelo menos à noite. Quando eu vou dormir, eu ponho o celular no modo avião. Porque você pensa que não, quando você está dormindo, se você, mesmo de forma inconsciente, o seu celular faz algum tipo de som, ou aquela claridade, como ele acabou de fazer agora. Neuza, Igreja de Nova Vida de Alphaville, ela já postou alguma coisa aqui, né? Isso atrapalha o seu sono, e a claridade atrapalha a produção de melatonina. É melatonina ou melanina? Não, melatonina. Melatonina é aquilo que te faz dormir bem. Atrapalha. Essa é outra maneira é outra forma que faz você não dormir bem, acordar com dor de cabeça, cansado, estressado. Né? Não, né? Enfim, então nós temos que estar atentos a isso. Quais são, ou qual é o diagnóstico para essa cura? Para a cura dessa ansiedade, dessa síndrome, não é só jogar o celular fora. Não, Netflix até que não gera tanta ansiedade, mas celular é complicado. Depende da série que você está assistindo. Veja lá, o versículo 6 de Filipenses 4. Há um diagnóstico aqui para essa doença. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Amém? Paulo aqui está sendo imperativo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma é coisa alguma. Aí você tem que parar e falar, o que tem me deixado ansioso? Você já parou para pensar? Quais são as situações que te deixam ansiosos? Quais são, ou quem são as pessoas que te deixam ansioso? Porque tem pessoas que deixam a gente meio ansioso. Vocês já passaram por isso? A pessoa chega e fala, lá vem bomba. Aí você já fica ansioso. Qual notícia que te deixa ansioso? Se essa notícia te deixa ansioso, não ouça o rádio naquele momento, você sabe que vai ouvir aquilo. Então, evite certas situações. Paulo disse, não andes. Primeiro, você tem que descobrir o que te deixa ansioso. Naquela época que eu estava assim, com aqueles problemas também de depressão, que tive que tomar remédio e tal, tinha um toque no meu celular, eu acho que foi no período complicado, que se eu ouvisse aquele toque, meu coração já disparava. Qualquer telefonema que chegasse para mim, eu achava que era uma notícia que ia chegar, alguma morte, alguma coisa nesse sentido. Então eu mudei o toque do meu celular por causa disso. O simples fato do meu celular tocar, eu já ficava ansioso. Eu não queria atender o telefone, porque eu tinha medo de atender o telefone. Tamanho era o grau de ansiedade que isso me gerava. Então, a gente tem que estar atento, a gente tem que saber exatamente qual ponto que eu vou atacar, para que a ansiedade para que aquela situação não gere essa ansiedade na minha vida. A gente tem como se livrar dela. E ele continua dizendo, mas em tudo, pela oração e súplica, e ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Paulo não está dizendo aqui que é apenas algumas situações. Paulo não está dizendo que não são todas as situações que nós estaremos levando a Deus, que Deus não é capaz de nos livrar delas, de trazer cura para a nossa ansiedade, para as nossas emoções. Nós sermos pessoas realmente centradas, pessoas equilibradas nas nossas emoções, nas nossas ansiedades. A ansiedade, quando ela é demais, não estou dizendo aqui uma ansiedade natural que a gente tem que ter, realmente, uma ansiedade natural que não te prejudica, isso todo mundo tem, mas quando eu estou dizendo de ansiedade aqui, é uma ansiedade doente mesmo, que te prejudica, que atrapalha a sua vida.
E Paulo está dizendo exatamente sobre esse tipo de ansiedade. Oração e súplica. Você tem que suplicar. Como eu disse, nós vamos em tantos lugares, em tantas pessoas, buscar solução para as nossas ansiedades, para as nossas lutas, para as nossas angústias. Esquecemos que existe um remédio. Eu não estou aqui falando que a gente tem que se livrar dos remédios, de toda a medicina, porque eu tomei remédio por algum tempo, foi uma bênção na minha vida, mas, por outro lado, eu dizia para Deus, eu não quero ser escravo disso, eu não quero viver a vida inteira dependendo de um produto químico que me deixa bem. Eu não quero isso para a minha vida. Se eu creio num Deus poderoso, num Deus amoroso, Ele pode suprir esse problema emocional que eu estava sentindo naquele momento. E fazem 6 meses, acho que mais ou menos 5 meses, que eu fui parando o meu antidepressivo. E hoje não tomo mais nenhum remédio. Nenhum remédio. Completamente livre dele. Amém? Então nós temos sim, solução no Senhor, para as nossas lutas, em determinado momento, no momento de maior dificuldade, o Senhor pode te direcionar para um médico, não vejo problema nenhum, por um curto período, um período médio aí, de tratamento, você tomar um medicamento, afinal de contas ele existe para isso, às vezes é um problema na sua mente, que não produz determinado hormônio, e você não sente alegria, você não sente prazer em mais nada, e é necessário um remédio, para repor isso daí. Às vezes é um problema físico, não apenas emocional. Não sou contra. Se precisa, vai, procura ajuda, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, toma remédio. Eu não vou no psiquiatra que é coisa de doido. Não é coisa de doido, gente. É coisa de quem precisa de ajuda. Eles existem para isso. Não tenha medo de procurar ajuda, não se feche. Porque nós estamos vivendo uma época, uma era de mendigos emocionais. As nossas emoções estão dilaceradas. As nossas emoções estão completamente destruídas. Mendigos espirituais. Nós não sabemos mais lidar com as nossas emoções. Sabemos lidar com tantas coisas, mas não sabemos lidar com as nossas emoções. E nós nos fechamos. E Paulo fala quais são as causas da ansiedade. A ansiedade é resultado de nós olharmos para os problemas ao invés de olharmos para Deus. Quero fazer outra pergunta para você nessa noite. Quanto tempo você gastou? Pensa numa luta, ou numa dificuldade, num problema que você teve. Quanto tempo você gastou olhando e pensando naquele problema? E quanto tempo você gastou indo para a palavra de Deus, dobrando os teus joelhos, orando e buscando solução em Deus? Faça um balanço. Para que lado pesou mais? O lado que você ficou ali focado naquele problema, ou no lado que você fala, não, eu vou para a palavra, eu vou para o joelho no chão, eu vou buscar no Senhor a solução. Isso fala também de nós termos domínio sobre as nossas emoções. É difícil nós dominarmos a nossa emoção. Paulo fala sobre isso. Domínio próprio. É uma característica nossa. Nós temos que ter domínio sobre as nossas emoções. Mas naquele momento que eu estou ruim, que eu estou péssimo, que eu estou mal-humorado, domine as suas emoções, domine os seus medos. Eu vou aqui abrir meu coração. Ontem eu tive um dia péssimo. Pergunta para a Jane como é que eu acordei ontem. Eu não sei o que aconteceu. Sabe aquele dia que você acorda? Né? Ruim. Até a Jane falou uma coisa para mim, eu fui grosso com ela, né? Aí depois eu desci para tomar café, ainda pedi perdão para ela. Me perdoa. Ainda tive aula ontem, e eu às vezes não sei, às vezes parece que eu não sei esconder muito quando eu não estou bem, não sei se o pastor Bruno percebeu, né? Lá na aula que eu estava meio no celular, mas ele perguntou, está tudo bem, né?
Uma hora, falei, será que estou demonstrando que eu não estou lá essas coisas, né? Mas, eu estava babando, ele disse. Mas assim, foi um dia que eu, de todas as formas, eu falei, aí quando você tem a palavra de Deus é uma maravilha, a palavra de Deus diz assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu acreditava nessa verdade. Eu falei, eu não posso me deixar dominar por isso. Eu tenho que de alguma forma acreditar que isso pode ser que hoje eu não esteja bem, mas amanhã vai ser um dia diferente. E outra coisa, eu ficava falando, putz, amanhã eu tenho que pregar. Amanhã eu tenho que levar a palavra, e justo sobre ansiedade. Como é que eu vou falar sobre ansiedade? Eu falei para a Jane assim, bom, eu vou chegar lá na igreja e vou fazer assim. Gente, eu vou falar sobre ansiedade. Eu estou ansioso, tá? Não vou falar nada, tchau. Mas hoje, graças a Deus, como eu disse, é outro dia. Foi um dia tranquilo, acordei bem, né? Com a emoção renovada, né? Fui ler mais, pesquisei mais, ouvi mais. Isso traz renovo para as nossas vidas. Por isso que Paulo traz a receita e ele traz a solução. Ele mostra o problema, ele mostra as causas e dá a solução. E ele diz assim, a ansiedade é resultado, como eu disse, né, de olharmos mais para os problemas do que para Deus. Então, quando vier um problema, quando vier uma situação de tensão que vai gerar ansiedade na sua vida, pensa, para onde eu vou olhar mais? Ou para quem eu vou ou em quem eu vou buscar a solução? Não se deixe dominar por esse tipo de emoção. E esses crentes, se você for estudar a carta, a vida dos filipenses, eles não estavam vivendo num paraíso existencial, né? Eles estavam tudo bem, todas as mil maravilhas. Eles viviam um mundo complicado, cercado de perigos, de dificuldades, de lutas, perseguições de todos os tipos. E Paulo escreve essa carta num momento dificílimo da sua própria vida. E Paulo foi um grande exemplo. E eu comecei a pensar no momento em que Paulo estava vivendo, escrevendo essa carta, e como que ele conseguiu escrever essa carta tão maravilhosa que é chamada a Carta da Alegria. No momento em que, humanamente falando, ele não tinha motivo nenhum para estar alegre. Pelo contrário, ele devia estar depressivo, murmurando, reclamando, questionando a Deus. E ele fala assim, no capítulo 1, verso 28, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isto é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. Não parece uma contradição? E isso da parte de Deus. E isso da parte de Deus. Esses filipenses, eles corriam o risco de perder os seus bens e perder também a sua liberdade. Perder tudo. Como eu disse no início, o laranja lá, o cor de laranja, né? Ele tem o cabelo meio laranja, né? O tal do Donald Trump. Imagina os imigrantes lá nos Estados Unidos. Será que eles não têm medo de serem deportados, de perderem seus bens, de alguma forma? Isso tem gerado. Imagina o que esses filipenses estavam passando, todo tipo de perseguição. E Paulo disse, não se deixe intimidar. O que tem te intimidado? Por aqueles que se opõem a vocês. Nós, como cristãos, evangélicos, quantas oposições nós temos sofrido. Hoje a igreja, devido a tantos escândalos, tantas coisas erradas que infelizmente acontecem, quando você se diz, eu sou crente, eu sou evangélico, de alguma forma você vai sofrer até um preconceito, vai sofrer algum tipo de perseguição.
Mas a palavra de Deus diz: não se deixe intimidar por aqueles que se opõem. Amém? Não se deixe intimidar. Para eles, isso é sinal de destruição. Mas para nós, é salvação. Isso da parte de Deus. A perseguição vem, a luta vem, a ansiedade vem, mas isso, quando você domina tudo isso, quando você não se deixa intimidar por eles, isso é para a tua salvação e vem da parte de Deus para a tua vida. Quando nós olhamos as circunstâncias e os perigos à nossa volta, em vez de olharmos para Deus que governa as circunstâncias, ficamos ansiosos. Você acredita que Deus governa as circunstâncias? Você fica ansioso porque você olha para elas e não para Deus que governa as circunstâncias. Se nós acreditamos que Deus governa cada circunstância das nossas vidas, não tem motivo para você ficar ansioso. Tem. Ansiedade também é o resultado de relacionamentos quebrados. Aí complicou, né? Enquanto são situações, às vezes é a falta do dinheiro, às vezes é a falta do trabalho, mas quando a gente entra em relacionamento humano, aí a coisa pega. Gera ou não gera ansiedade? Nos conflitos que nós temos, nas lutas de relacionamentos quebrados. Você acredita que as pessoas nos fazem sofrer mais que as circunstâncias? Sim ou não? Isso dentro da família. Porque a dor maior que a gente sente quando nós somos, de alguma forma, traídos, ofendidos por aqueles que são mais próximos de nós. Seja uma esposa, seja um marido, seja um pai, seja um filho. Essa dor, essa que leva à ansiedade, ela é maior do que qualquer circunstância. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas, por outro lado, nós temos que ter consciência de que nós desapontamos pessoas. Quem nunca desapontou ninguém aqui? Quem nunca decepcionou? Você? Não? Olha que bênção. Glória a Deus. Mãe é mãe. Mãe é cega. Mãe é. Como quem está assistindo a novela lá, Terra Prometida? Quem assistiu o capítulo que aquele arauto lá, gente, é uma figura aquele cara, chamou o rei lá, o rei de Ai, de estupendo. Gente, eu não aguentei. Sim, estupendo, o que eu posso fazer para você dormir? Alguma coisa nessa... Pedro, você é estupendo. Soberbo. Brincadeiras à parte, mas todos nós, em algum momento na nossa vida, vamos desapontar pessoas. Seja na nossa família. E nós criamos tantas expectativas, né? Quem nunca criou grandes expectativas com relação ao seu filho? Você sonha que o seu filho vai ser alguma coisa que você gostaria que ele fosse, um arquiteto, um médico, qualquer coisa. Mas ele não tem esse tipo de aptidão e ele muda totalmente aquilo que você sonhou. Isso gera decepção. Puxa, mas não era isso que eu queria. Mas ele não é você, você é você, ele é ele. Não podemos deixar que isso também gere ansiedade, decepção nas nossas famílias, dentro da nossa casa. Um relacionamento quebrado por causa de mágoa. Fica uma ferida aberta. As pessoas se tornam prisioneiras das suas feridas, das suas desilusões, das suas amarguras. Isso tudo gera depressão, gera separação, facção dentro dos lares, dentro das famílias.
E isso tem sido um problema muito grave, porque as famílias que têm buscado de alguma forma não decepcionar, principalmente os filhos, e elas querem fazer todas as vontades dele. Não ensinam mais os seus filhos a lidarem com a decepção, a lidarem com o não pode. Então fazem de tudo, dão tudo, e essa criança cresce sem saber lidar com as decepções, com os nãos que ela vai receber mais para frente lá fora. E se tornam pessoas emocionalmente desequilibradas, pessoas emocionalmente fracas, que não sabem lidar com esse tipo de coisa. Isso vai gerar nela pessoas ansiosas, pessoas depressivas, pessoas com tendência ao suicídio. Filipenses 2, de 20 a 21, diz assim: não tenho ninguém como ele que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Paulo dizendo a respeito de... esqueci o nome. Pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Deu um branco, viu, gente? Já eu lembro o nome aqui. Timóteo. Exato. Não tenho ninguém como ele que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus. As pessoas estão vivendo isso hoje, buscando somente os seus próprios interesses e não querem mais saber dos outros. Eu quero mais é que o outro se dane, estou nem aí. Desde que a minha necessidade, o meu desejo, o meu prazer seja satisfeito. Por isso que eu falo, essa geração de pais que tem dado tudo para os seus filhos, não tem negado nada, tem por N motivos, até por comodidade. Por comodidade, não querem enfrentar o problema, não querem criar esse conflito, entre aspas, aí, saudável para a criança, preferem deixar isso de lado. E vão se tornar pessoas que não têm interesse pelo bem-estar de vocês, do outro, mas elas só buscam os seus próprios interesses e não buscam saber o que o outro precisa. A ansiedade é resultado de uma exagerada preocupação com coisas materiais. Amém? Exagerada preocupação com coisas materiais. Capítulo 3, verso 19 diz assim: quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Só pensam nas coisas terrenas. Que tipo de sociedade nós temos vivido? Que tipo? É a do consumo. É a sociedade do consumo. Eu achei interessante uma frase que diz assim: as pessoas compram o que não precisam. Acho que todo mundo aqui já ouviu isso, né? As pessoas compram o que não precisam, com o dinheiro que não têm, para impressionar as pessoas que não conhecem. Legal, né? Impressionar, compra o que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar quem não conhece. Ela não está preocupada no bem-estar do outro, ela não está preocupada se... ela quer satisfazer o seu próprio interesse. Não importa se eu tenho dinheiro, se eu não tenho, não importa o tamanho do carnê que eu vou ter que assumir, se eu vou ter dinheiro para pagar depois ou não. Elas não querem saber. O que vale mais a pena? Você poder deitar a sua cabeça num travesseiro, sem precisar se preocupar com contas que você não tem dinheiro depois para pagar, que vai te gerar ansiedade, que vai te gerar depressão, por um momento de prazer ali, de mostrar que eu posso, eu tenho, eu faço, eu aconteço. Que necessidade é essa?
Por que que a sociedade tem vivido isso? Por que que nós temos experimentado isso? Qual é a necessidade? É muito mais importante eu mostrar algo externo do que eu ter paz comigo mesmo, nas minhas emoções, nos meus sentimentos. O que que é mais importante? Eu ter paz dentro da minha casa. O meu cunhado é uma figura. Ele é o contrário. Quando ele era adolescente, a gente não está aqui, mas ela contava essa história, a gente ria. Quando ele era adolescente, os pais da Jane tinham uma condição financeira muito boa. E naquela época, quando a gente tinha 13, 14 anos, né, o carro da moda, quem tinha dinheiro naquela época era o Landau. Quem lembra do Landau? O pastor Bruno lembra, né? Michel, que é mais idoso que eu, lembra. Então a gente estudava num colégio ali na Rebouças, na Eusébio Matoso, que é do lado do Shopping Eldorado, chamava Luiz de Camões. Era um colégio de rico. Então eu lembro que a gente chegava no colégio, as filas, os filhos chegavam tudo com motorista, né? Era assim, uma fileira de Landau chegando na porta da escola, e o Jairo, a mãe da Jane tinha um Landau, né? E o Jairo tinha vergonha de chegar com o Landau, porque ele falava assim: gente, eu não quero chegar com esse carro, eu não quero que eles vejam eu chegar com esse carro. Para os outros, que era o máximo chegar de Landau, para ele ele não queria, ele não tinha essa necessidade de ostentação que todo mundo tem. E até hoje ele é assim, né? Então, qual é a necessidade que eu tenho de mostrar para os outros que eu tenho? E era tudo igualzinho, né? Naquela época os carros não tinha essa variedade de carro que a gente tinha, então eram todos iguais, tudo Landau. As meninas se vestiam exatamente iguais. Aquela época era a época das Panteras, né? Que tinha aquela Farrah Fawcett lá que penteava o cabelo igual. Então todas penteavam o cabelo da mesma forma, porque tinham que ser daquele jeito. Era o máximo ser daquele jeito. Isso não podia ser diferente. Né? Então, essa necessidade de nós mostrarmos muitas vezes coisa que nós não somos. Não tem necessidade. Viva a sua vida de uma forma tranquila. Se você não tem condições de ter um Landau, nos dias de hoje, se você não tem condições de ter o quê? São tantas, né, as opções, né? Enfim, não tem, paciência. Quem sabe um dia Deus te abençoe e te dá. Você tem condições. Tenha paz, tenha tranquilidade. Não gere, porque nós somos geradores de momentos de ansiedade, de aflição sobre nós mesmos. Muitas vezes não são situações que fogem ao nosso controle, mas nós mesmos provocamos isso em nossas vidas. Parece que, em alguns casos, existe até uma necessidade de você, não tem problema nenhum, criar um problema. Uma autopunição. Ela não aceita viver bem. Quer estar sempre buscando uma dificuldade, uma luta. Para nós corrermos aqui, em sua manifestação, a ansiedade tem dois aspectos: passado e futuro. Não vou falar do negócio lá do acampamento. Mas tem dois aspectos, passado e futuro. Por quê? Em relação ao passado, elas vivem traumatizadas, ansiosas, porque nunca resolveram seus problemas, seus traumas, suas ansiedades do passado. Elas são prisioneiras de um passado, ou seja, não vivem o presente. E Paulo fala sobre isso. No capítulo 3. Está tudo aqui dentro do livro de Filipenses, da carta de Paulo aos Filipenses. Tem algumas coisas que fugiram um pouco, mas essa carta é essencial para isso. Não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas alguma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão diante de mim. Paulo esqueceu. Ele não estava preso ao passado. Ele não se deixou. Paulo tinha tido um passado terrível. Quem sabe como foi a vida de Paulo? Ele podia trazer tanta culpa na sua mente de perseguição, quantas mortes
a mão dele havia gerado. Decisão, não, vai lá e mata, perseguiu cristãos de todas as formas. Quanta culpa ele poderia ter na sua mente, no seu coração com relação ao seu passado. Mas foi uma decisão dele. Eu decidi que uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. O que significa esquecer? Que eu não vou lembrar nunca mais isso? Não. As marcas do nosso passado vão ficar nas nossas vidas. Mas essas marcas, elas não geram mais culpa. Essas marcas não geram dor. Não geram sentimento de fracasso, sentimento de medo, que gera ansiedade e depressão. Paulo sabia lidar muito bem com relação ao seu passado, às suas angústias. Ele tomou essa decisão, que nós também possamos tomar essa decisão. Não permitir que o nosso passado estrague a nossa família hoje. Não permitir que o nosso passado estrague o nosso relacionamento com os nossos filhos, os traumas dos nossos relacionamentos com os nossos pais, nós não podemos trazer para dentro da nossa casa. Nós temos que esquecer esse passado, abrir mão dele. E ele continua dizendo, avançando para os que estão adiante. E ele diz assim, que ele sepultou o seu passado. Ele não estava mais prisioneiro dos seus sentimentos. O que foi capaz de tirar das costas de Paulo esse fardo que o oprimia? A cruz. Porque quando eu penso na cruz, que Jesus, quando Isaías diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós somos sarados, está incluída a ansiedade e a depressão. Foi para a cruz. Paulo pegou toda a sua ansiedade, todo o seu passado, todas as suas feridas e cravou lá na cruz. Jogou aos pés da cruz. E ele foi curado. E em relação ao futuro, as pessoas abandonam o presente por causa do medo do futuro. Quem aqui nunca sentiu medo do futuro? O assunto de hoje é o tal do Donald Trump. Muita gente está morrendo de medo do futuro. Como será o futuro com esse homem? Eu, particularmente, acho que não vai acontecer nada de muito diferente, né? Mas as pessoas abandonam o seu presente, deixam de viver o melhor de Deus no seu presente, porque o presente é um presente de Deus. E se apegam num futuro que elas nem sabem se vai acontecer. Você sabe se o futuro vai acontecer? Eu não sei, pode ser que se o Senhor Jesus voltar agora e nos arrebatar, esse futuro vai ser glorioso. Que Deus nos livre, né? Mas nós não sabemos o momento da nossa morte. Não sabemos. Então, não se prenda a um futuro que a gente não tem conhecimento, que a gente não tem controle sobre ele. Paulo estava liberto disso. Uns têm medo, estão tristes hoje porque têm medo do amanhã. Tem medo do que vai acontecer. Tem medo da solidão. Outros têm medo da multidão. Tudo isso são coisas que geram ansiedade nas nossas vidas. Elas sugam as nossas forças. E a ansiedade, ela é uma voz que é usada muito pelos incrédulos. E Paulo fala, não andem ansiosos por coisa alguma.
Gente, são 9h20. Eu tinha muito mais coisa para falar, mas eu queria orar um pouco com a igreja. A gente pode continuar isso. Pastor Michel vai falar semana que vem, eu posso na outra dar continuidade. Porque eu não queria terminar esse assunto sem correr e falar de forma, pular muita coisa. Eu acho interessante para a gente estar orando, meditando nesse tema, que é um tema bem pertinente nos nossos dias. E eu queria estar orando com a igreja. Nós temos ainda 10 minutos. E se Paulo diz que nós temos que levar nas nossas petições ao Senhor com ação de graças, é momento da gente fazer isso. Amém? Eu ia até às 9h30, mas eu senti que é momento de nós orarmos. E na próxima vez, na próxima quarta que eu for ministrar, eu concluo essa mensagem, esse tema tão importante nas nossas vidas. E eu queria que você, assim, é oficina da família, não é um culto tradicional, que a gente coloque-se de pé, não coloque-se de pé. Eu quero te deixar à vontade nesse momento, mas eu quero que todos orem. Seja de pé, se você tem liberdade, ficar de pé, sentado, de joelho, andar pela igreja, aquilo que você achar melhor. Mas é momento de você colocar em prática isso que Paulo disse. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica. Começa a colocar todas as suas dificuldades diante do Senhor. Ora, suplica, clama. Seja um homem, uma mulher que entra na presença de Deus com ação de graças. O coração de Deus, eu acredito que no momento em que você, mesmo com o seu coração ansioso, triste, talvez até depressivo, mas quando você vai na presença dEle e demonstra ação de graças, existe um segredo, existe uma paz que é derramada sobre as nossas vidas. Porque o coração de Deus se alegra de tal maneira que essa alegria, ela é derramada, ela transborda do coração de Deus sobre as nossas vidas. A ação de graça, a gratidão, ela é o oposto da murmuração, da reclamação, da ingratidão. Deus se fecha completamente para a murmuração. Mas quando nós somos gratos, porque Ele tem nos dado vida, porque Ele tem nos conduzido, mesmo em meio a tantas lutas, a tantas dificuldades e tribulações, nós estamos aqui, estamos vivos, estamos de pé. E se há promessa, como diz a palavra de Deus, Deus, se há promessa de vida para mim, eu entro na Tua presença nessa hora, já Te agradecendo pelo cumprimento de cada uma delas, porque o Senhor é um Deus fiel. Comece a se lembrar de tantos personagens na Bíblia que passaram por lutas muito maiores do que as nossas, e em todos esses momentos eles permaneceram firmes. Tantos aqui no nosso meio já passaram por tantas lutas, por tantas dificuldades, e estão firmes até hoje. A luta passa, a dor passa, a ansiedade vai embora, a depressão é curada, o que fica são as marcas da vitória nas nossas vidas. Essas sim vão fazer a diferença nas nossas vidas, para que quando a próxima vier, você tenha armas espirituais para vencer cada uma delas. Amém? Comece a orar agora. Se coloque na presença de Deus. Pai, em nome de Jesus,
Eu quero orar agora, Pai. Orar clamando por esse momento, por esse tema que assola, Senhor Deus, em particular a tua igreja. Nós não estamos isentos de termos os nossos momentos de ansiedade. Mas por outro lado, nós temos a certeza de que, como Paulo disse, nós podemos levar as nossas petições com súplicas e ações de graça diante do Senhor. E é isso que nós estamos fazendo nessa noite, Pai. Senhor, queremos orar, Senhor, pelas nossas famílias. Porque de alguma forma, Pai, o que nos acontece traz ansiedade, que atrapalha o nosso relacionamento familiar, que atrapalha, Senhor, ó Deus, a nossa vida dentro do nosso lar. Por isso, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nós nos levantamos como igreja, apresentamos diante do Senhor os nossos corações, todas as dificuldades, lutas, aquilo que tem gerado angústia, situações de aflição nos nossos corações, Pai. Nós queremos depositar e fazer como Paulo fez, Senhor. Nos esquecer desse passado de lutas, de feridas que de alguma forma não foram fechadas. Nós queremos pedir, Senhor, que o teu bálsamo de cura seja derramado sobre as nossas vidas. Se há no meio do teu povo, Senhor, pessoas que foram ofendidas, traídas, que têm alguma dificuldade, Senhor, de liberar perdão, e essa falta de perdão tem trazido, Senhor, ó Deus, ansiedade, tem gerado depressão, desânimo, toda sorte de tormentos, que a tua palavra diz que aquele que não libera perdão fica na mão dos atormentadores. Que em nome de Jesus seja livre nessa noite, seja livre em nome de Jesus. Se há pessoas aqui, Senhor, ó Deus, com dificuldades de relacionamentos, que nessa noite o teu Espírito Santo, Senhor, possa estar ministrando em cada coração, em cada vida, Senhor. Que a tua paz, que excede todo entendimento, possa ser, Senhor Deus, derramada abundantemente. Que sejam livres da aflição, que sejam livres da angústia, que sejam livres, Senhor, ó Deus, da depressão nessa hora. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa entrar nessa casa, nesse lar, nessa vida, Senhor. Que haja conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que haja, Senhor, ó Deus, conversão de maridos às esposas e das esposas aos maridos. Nós cremos, Senhor. Nós cremos que podemos ter uma igreja, Pai. Uma igreja com as suas famílias solidificadas no Senhor. Senhor, solidificadas na rocha que é Jesus Cristo. E mesmo, Senhor Deus, diante das más notícias, mesmo, Senhor, ó Deus, diante das tempestades que assolam, Senhor Deus, as nossas casas, os nossos lares, nós ficaremos em pé. Nós não seremos derrotados. Nós declaramos a tua verdade de que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. De que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, em nome de Jesus, não permita, Senhor, que a nossa mente seja tomada por pensamentos contrários, pelo medo, que nós possamos dominar a nossa mente, os nossos pensamentos, ter esse domínio próprio, Senhor, mansidão para lidar com cada um deles. Nos dá sabedoria, Senhor, nos dá graça, Senhor, nos dá, Senhor Deus, a capacidade de sermos pessoas que testemunham, Pai, no meio de uma geração pervertida, no meio de uma geração que caminha para, Senhor Deus, a sua total perdição. Que nós sejamos uma luz que brilha no meio da escuridão, e essa luz, Senhor, possa trazer aqueles que estão perdidos, possa trazer aqueles que estão em trevas, aqueles que estão angustiados, que estão, Senhor Deus, depressivos, através da nossa vida, através da alegria do Senhor, que é a nossa força. Nos unge com esta alegria nessa noite, Senhor. Nos unge com esta paz que excede todo entendimento, ó Pai, para que possamos viver, ó Pai,
as tuas verdades na sua plenitude, viver a tua palavra na sua plenitude, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. E eu quero te agradecer nessa noite, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que o Senhor é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, Senhor. Que essa verdade se cumpra na tua vida. Que a cada dia, a cada luta que aparecer, a cada situação que te gere ansiedade, que te gere medo, que te gere angústia, você saiba em quem você tem crido. Saiba que Ele é poderoso para guardar o teu tesouro até o dia final. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê uma grande salva de palmas ao Senhor. Pai, nos despede nessa hora, Senhor. Nos leve em segurança para as nossas casas, que o nosso sono nessa noite possa ser um sono reparador na Tua presença. Nós repreendemos e não aceitamos em nome de Jesus nenhuma insônia, nenhum tipo, Senhor, ó Deus, de assolação, terror noturno, que caia por terra em nome de Jesus. E declaramos que teremos uma noite de sono de paz, porque a Tua palavra diz que eu me deito e logo eu pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Que você tenha um dia e um restante de semana na presença do Senhor, cheio da graça, do amor e da paz do Senhor, sem dores de cabeça, sem dores no corpo, sem ansiedade, sem lutas não, mas sem angústias e sem medos no teu coração, mas cheio do amor que lança fora todo medo, em nome de Jesus. Vá na paz do Senhor, Deus te abençoe, em nome de Jesus.